Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo. Pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Quero te contar agora por que o Cruzeiro contratou Chico da Costa, centroavante brasileiro de 30 anos de idade, que desembarcou na noite dessa sexta-feira em Belo Horizonte. Chico da Costa não tem o perfil dos últimos reforços do Cruzeiro, que tem investido pesado em atletas jovens que possam garantir retorno esportivo e depois retorno financeiro com vendas. O caso do Chico da Costa é diferente porque atende a um pedido do Tite. O novo treinador do Cruzeiro precisa de um centroavante de referência, o cara da camisa 9, que faça o pivô, que seja bom no jogo aéreo. E na visão do Tite, ninguém no elenco do Cruzeiro tinha essa possibilidade. Diante do cenário e de uma negociação relativamente barata de $1 milhão por 50% dos direitos econômicos, o Cruzeiro voltou atrás na sua estratégia de contratar atletas jovens e abriu esse precedente. Importante registrar que o Chico da Costa vai ganhar na casa dos R$500 mil por mês, um dos menores salários entre os principais jogadores da Raposa. Quero registrar ainda que o Caio Jorge, na visão do Tite, é completamente diferente. Camisa 9 de penetração, de infiltração, de receber a bola na frente com muito mais mobilidade. Gostaria que você usasse o espaço para comentário para dizer o que você pensa a respeito de Chico da Costa na Raposa. Hora de falar sobre o Flamengo. Queria contar que o rubro-negro decidiu mudar sua estratégia por Caio Jorge. Você vai ver nos noticiários nos próximos dias o Flamengo deixando de falar sobre o atacante do Cruzeiro. Depois de 3 propostas recusadas, a nova estratégia é esfriar esse assunto, para que no fim do mês de janeiro exista uma nova rodada de negociações para quem sabe a contratação do atacante. Só para lembrar, a primeira oferta feita pelo Flamengo foi de 30 milhões de euros. Oferta recusada. Depois o Flamengo apareceu com 22 milhões de euros em dinheiro, além de Everton Cebolinha. Oferta também recusada. Mais recentemente, nessa semana, já depois da virada do ano, o Flamengo chegou a oferecer 27 milhões de euros, além da inclusão do Everton Cebolinha. O presidente e dono da SAF do Cruzeiro, o Pedro Lourenço, segue insistindo em 50 milhões de euros. Diante desse cenário e com a falta de vontade do Flamengo em colocar o Luiz Araújo na operação, era um dos pedidos do Cruzeiro, a estratégia agora muda. O Flamengo vai concentrar forças em outros reforços para o restante do elenco. Há uma série de posições ainda carentes e essa renegociação vai ser tomada. A negociação vai ser retomada com Caio Jorge e o Cruzeiro um pouquinho mais para o fim da janela. Não podemos nos esquecer que o Flamengo tem outras alternativas também para a função do camisa 9. Se José Boto e Bap conseguirem avançar com outra possibilidade, o Caio Jorge permanece no Cruzeiro sem sombra de dúvida. E agora o Pedro Júnior está de volta aqui no Rádio Esportes, falando sobre a negociação que segue com o Gerson, esclarecendo, atualizando. Fala, Pedro Júnior. Gerson é uma negociação difícil, né? A gente está em pleno vapor nas negociações, mas é uma negociação que vai demorar algum tempo. O jogador da grandeza do Gerson, uma negociação difícil. Está num clube muito grande da Rússia, mas as tratativas estão avançando, não de forma tão rápida como a gente esperava, mas estão avançando e a gente espera aí no final feliz, mas como eu disse anteriormente, é uma negociação difícil que vai levar um pouco mais de tempo. Já teve algum contato com o Zenit, conversas com o clube russo? Como que tá isso? Já tivemos conversas, os primeiros contatos, já estamos em alguma negociação e esperamos o mais breve possível tentar anunciá-lo, mas mais uma vez, não é uma negociação fácil, é uma negociação muito difícil e que a gente espera, quem sabe, ter êxito nessa negociação. E com o atleta? Com o atleta já falamos também, tem um desejo de retornar para o Brasil. É um atleta que qualquer clube do futebol brasileiro tem um desejo de contratar o Gerson, o Cruzeiro não é diferente, mas ele tem um desejo de voltar para o Brasil e isso é muito importante. Estão aí as palavras do Pedro Júnior conosco, atualizando, né, Thiago? Ele que já havia falado com exclusividade ontem no Rádio Esportes. O Cruzeiro segue com as tratativas com o Zenit da Rússia e de forma positiva vai avançando. O Cruzeiro que tem agora um bom relacionamento com o empresário do Gerson, também com o próprio pai, que vem fazendo contatos com a diretoria do Cruzeiro. A informação que posso trazer para a Nação Azul neste sábado às 11h57, que tem sim, né, tudo pro Gerson se tornar reforço do Cruzeiro, mas como é uma negociação delicada,
O sigilo faz parte, né, dos avanços, por isso a cautela absoluta da diretoria do Cruzeiro, que teve o Pedro Júnior falando também de outra resolução que o clube precisa ter de forma imediata, que é a permanência do seu camisa 10, Matheus Pereira, que tem o seu vínculo já se encerrando no meio do ano. Vamos ouvir Pedro Júnior, vice-presidente do Cruzeiro, falando aqui na Itatiaia. Matheus Pereira, a gente já está em negociação há algum tempo, né? Então a gente vem avançando a cada mês, não é também uma negociação fácil, mas a gente espera ter um final feliz, porque é um torcedor do Cruzeiro, é um cara que ama esse clube, é um cara muito dedicado, mas a gente está avançando passo a passo, no momento certo, a gente espera anunciar a renovação dele. Não, a gente está muito confiante na renovação dele, a gente acredita que o Matheus o clube do Cruzeiro é o clube de coração dele e a gente espera ter um desfecho feliz aí o mais rápido possível. A positividade no pensamento, nas conversas do Pedro Júnior, né, de todo o staff, da diretoria do Cruzeiro, do próprio Pedro Lourenço, com o Matheus Pereira, que está super adaptado com o Cruzeiro, depois, né, daquele reboliço que teve no meio da temporada, se ele sairia do clube ou não, chegou a fazer exames, permaneceu, aí sim com a cabeça focada no clube, com o nascimento do seu filho Theo, aí o Matheus rendeu muito mais, mas chega nesse momento delicado, Thiago, porque ele já pode assinar um pré-contrato com outra equipe, o Palmeiras já mostra interesse, existe sim o interesse efetivo da contratação do Palmeiras no Matheus Pereira, só que o que conta, né, para a diretoria do Cruzeiro, não só esse bom relacionamento com a diretoria, como o Matheus terminou a temporada, por ser cruzeirense de coração. E o Cruzeiro vem conversando já há algum tempo com os empresários do atleta, já há longo tempo no caso, a gente pode afirmar isso pro torcedor, sinal eletrônico marcando meio-dia, e o fato que o Matheus já poderia assinar um pré-contrato acaba ganhando muita força, né? Quando vai sentar na mesa para colocar todas as condições que pretende o empresário, também o atleta. Existe outro termo que dificulta e atrapalha para que o martelo possa ser batido, porque o Matheus ainda tem parte dos seus direitos ligados ao Hilal, por isso não depende apenas do Cruzeiro, não depende apenas do Matheus, mas também de outras partes interessadas. A gente segue acompanhando, o fato é, Thiago, né, que esses principais nomes para o meio campo do Cruzeiro, a começar pelo Gerson, tá caminhando positivo, o Matheus também de forma positiva. O Cruzeiro tem hoje um staff super competente para levar essas conversas e, é claro, o poder financeiro que conta muito, Thiago. Ô, Nath Fius, Ale Oliveira, a situação do Matheus Pereira, do MP10, ela é confortável para o Matheus. Ele já pode assinar um pré-contrato, né, com qualquer outro clube, ele fica liberado a partir de 6 meses, a se contar ainda a situação dele com o futebol árabe, né, ele ainda tem percentual lá no Al Hilal, tá para se resolver também tudo isso. Eu sei, Matheus já disse algumas vezes da sua vontade de permanecer, mas para uma negociação ou com o Cruzeiro ou com qualquer outro, o Matheus Pereira tá com a faca, o queijo, o doce de leite, a goiabada, com tudo na mão, hein, Nath Fiuza? Boa tarde. Boa tarde, Thiago. Um abraço, viu, a você, a quem nos acompanha aqui no Rádio Esportes, Ale, Rubem Júnior. Ele tá com todas as possibilidades, né? Ele vai ditar o ritmo da negociação justamente por essa possibilidade de assinar um pré-contrato e aí isso facilita a saída para outro clube. Mas eu acho que o Cruzeiro tem também esse otimismo justamente pelo fato do Matheus Pereira estar muito adaptado, ter terminado a temporada de maneira positiva, né? Já houve outros momentos em que o Matheus Pereira oscilou mais, em que a relação ali não estava tão boa, ele se encaixou nesse time. Eu acho que a chegada do técnico Tite dá a ele uma boa perspectiva também, porque é um grande treinador que conta com ele. O Tite deixou bem claro na sua chegada que o principal era que o Cruzeiro mantivesse seus principais jogadores e com certeza entre esses principais jogadores está o craque do time, o camisa 10, Matheus Pereira. Ele é uma peça
fundamental na engrenagem do Cruzeiro. É ele quem dita o ritmo, é ele quem clareia as jogadas, é ele quem encontra os espaços, é o principal garçom dessa equipe, né? É quem dá as assistências para o Caio Jorge. Eles formam uma dupla que se entende muito bem. Então eu acho que é claro que a parte financeira pesa. O Cruzeiro vai ter que abrir os cofres inevitavelmente. O Matheus Pereira vai atrás de uma valorização porque teve uma temporada muito positiva e isso também conta. O Cruzeiro tem que trabalhar para a manutenção dele na equipe, até porque encontrar um camisa 10 hoje em dia não é fácil e se ele sai, provavelmente ter que contratar outro, talvez custaria até mais caro do que uma valorização salarial dada ao Matheus Pereira. O que a gente tem que torcer é para um desfecho feliz, né? Mas inevitavelmente o fato de poder assinar já um pré-contrato com outra equipe dá ao Matheus Pereira um poder de barganha muito maior, né? Ô, Ale Oliveira, a Nath tocou num ponto que também favorece ao Matheus, que é a característica dele enquanto jogador, né? Enquanto camisa 10, que de fato, muito difícil achar no mercado. Isso também aumenta o assédio de Palmeiras, de quem quer que seja, no futebol do Matheus. E ele fez, sim, uma grande temporada, uma temporada brilhante, não só com as assistências, com aquilo que a gente sabe que ele é capaz, mas uma temporada de regularidade, né? Pouquíssimas ausências dos jogos do Cruzeiro, poucas lesões ou quase nenhuma. Não me lembro aqui do Matheus parado aí ao longo do ano para se recuperar. E quem acompanhava os jogos, Ale, como você acompanhou em loco no Mineirão, o Matheus Pereira com uma entrega tremenda, voltando na marcação, ajudando a recomposição. O MP10 correu muito em 2025. Ale Oliveira, boa tarde. Boa tarde, Tiagão, boa tarde aos companheiros, a todo mundo que nos consagra na rádio mais ouvida do Brasil. É a melhor versão do Matheus Pereira que a gente viu aqui no Brasil, né? Muito diferente do Matheus antes daquela confusão em que ele fez os exames aí que o Rubinho citou para ir pro Zenit, pro futebol da Rússia, né? Aliás, ele não ficou por horas, né? Ficou por minutos, né? De uma transferência. A partir do momento em que realmente ele decidiu ficar, que ia conseguir focar as suas atenções pro Cruzeiro e com a chegada do Léo Jardim, foi um jogador absolutamente brilhante, né? Seleção do campeonato, acho que para todos os veículos que cobriram o campeonato nacional, um líder dentro do grupo também, não só técnico, né? Mas com relação a vestiário e tal, um jogador imprescindível. O Cruzeiro lutou com todas as forças, aliás, vem lutando há quase um ano aí, né? Para que não chegasse nessa situação, né? Que o Matheus não tivesse a possibilidade de assinar um pré-contrato com uma outra equipe. Por quê? Porque essa outra equipe que tem vontade de ter o MP10 no seu elenco, não só oferece um salário generoso, mas também inclui nesse salário as luvas, né? Porque o Matheus viria de graça. Então, realmente fica uma quantia maior do que o normal, né? E o Cruzeiro evitou que isso acontecesse justamente porque agora o André Cury, que é quem cuida da sua carreira, vai ter esse argumento, vai ter essa carta na manga, né? E aí a habilidade de quem cuida da carreira do Matheus de prorrogar essa situação até esse momento. Então a tendência é que o Matheus faça uma pedida um pouco maior do que seria se tivesse renovado aí há 6 meses, há um ano atrás. De qualquer maneira, eu acho que a turma do Pedrinho tá preparada para essa facada aí, né, Tiagão? Vamos juntos com as primeiras do dia. Neste sabadão, ontem tivemos a reapresentação e a programação do Cruzeiro está da seguinte forma. Teve treinamento ontem, ainda aquela primeira rotina de trabalho com testes físicos e tudo mais. E os jogadores do Cruzeiro, eles terão sequência na pré-temporada com treinos em 2 períodos. Neste sábado, na manhã deste domingo e na segunda-feira também em 2 períodos. Na segunda-feira, o segundo grupo retorna aos trabalhos na Toca da Raposa 2. A reapresentação com o primeiro grupo. Nessa sexta-feira teve os goleiros João Marcelo, Matheus Cunha e Otávio. Zagueiros Bruno Alves, João Marcelo, Jonathan Jesus e Kaique Luiz.
Laterais, Cauã Moraes, Cauã Prates, Nicolas e William. Para o meio campo, Batistella, Japa, Matheus Henrique, Murilo Hickman, Juan Gabriel, Rodriguinho, Rian Guilherme e Vitinho. Para o ataque, Kenji, Marquinhos, Neycer Vidiarreal e Ryan Leles. O Marquinhos, ele está se recuperando da cirurgia que ele fez no joelho. Vai ficar aí mais um bom tempo afastado. O segundo grupo, na segunda-feira, Cássio, Fabrício Bruno, Vidalba, Kaique, William, Christian, Lucas Romero, Lucas Silva, Matheus Pereira, Wallace, Arroio, Caio Jorge, Sinisterra e Wanderson. São esses os jogadores e o Cruzeiro trabalhando então com este grupo alternativo para começar o Campeonato Mineiro e os titulares trabalhando, pensando, claro, na estreia na Série A do Campeonato Brasileiro. No final do mês de janeiro já teremos o começo do Brasileirão. Chico da Costa, centroavante. Flagramos ontem a chegada dele, nosso Gabriel Ribeiro esteve em Confins, Chico da Costa conversou com a Samuca TV, vai fazer os testes físicos e exames médicos hoje na Toca da Raposa 2 e até o início da próxima semana deve ser anunciado aí ele que vem do Cerro Porteño, depois de atuar no Brasileirão com a camisa do Mirassol. Um centroavante com característica aí diferente que tem no elenco, um pedido do técnico Tite que o Cruzeiro foi buscar em uma negociação com o Cerro Porteño. Chico da Costa, então, já em Belo Horizonte. O Cruzeiro trabalhando, todo mundo sabe. O Pedro Júnior até ontem tivemos aquela missa de ação de graças pelos 105 anos do Cruzeiro e o Pedro Júnior falou sobre diversos assuntos na entrevista ali no ginásio Dona Salomé no Barro Preto. Tem a entrevista aqui na íntegra na Samuca TV, para quem não acompanhou, falando sobre Caio Jorge, sobre a busca pelo Gerson, que não é uma negociação fácil, mas que o Cruzeiro está firme nessa história. Falou também sobre o Fagner, a permanência muito bem encaminhada, sobre renovação de Matheus Pereira. São os assuntos principais que o Cruzeiro vem debatendo neste momento, em meio aí a um mercado que ainda tende a se aquecer mais nos próximos dias. Tá falado, pessoal? Fala, pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Cruzeiro. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações da Raposa todos os dias. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.